Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo Marcos, capítulo 2. Nós faremos a leitura a partir do versículo 1. Então o texto é o Evangelho de Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor. Marcos capítulo 2, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor, Marcos 2, versículo 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhe: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achava-se Jesus à mesa na casa de Levi. Estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia,
eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque, se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinhos novos em odres novos. Aconteceu o quê? No sábado, Jesus atravessava as searas, e os discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então, os fariseus disseram a Jesus: olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados. Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Capítulo 3, versículo 1 até o 6. De novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o mataria. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, nós te agradecemos pela palavra que lemos, pois ela tem nos edificado, nos ensinado, tem dado, ó Pai, a luz para conhecer-te e também, ó Pai, para enxergar a nossa natureza corrupta e má e dependente de Cristo Jesus. E que nesta noite, ó Pai, não seja diferente, que o Senhor nos revele a Tua glória, o Teu poder e nos chame, ó Pai, à Tua presença, a sermos discípulos verdadeiros do Senhor. Tem misericórdia desta igreja, para que aqui, ó Pai, onde nos reunimos, seja um povo santo e santificado pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, na última quinta-feira nós meditamos um pouco aqui no Evangelho de Marcos, mais especificamente no capítulo de número 1. E nós vimos naquela ocasião, a partir do versículo de número 21, como o Senhor Jesus Cristo, ele começa a manifestar-se publicamente, fazendo milagres, fazendo curas. E nós vimos quais foram as reações das pessoas que presenciaram os primeiros atos públicos de Jesus. Mas nós também falamos naquela ocasião de como o Senhor Jesus Cristo está chamando discípulos. Ele chama Pedro, ele chama André, ele chama Tiago, ele chama João a seguirem a Jesus, a serem discípulos fiéis e integrais de Jesus. Nós vimos há pouco na liturgia como o Senhor Jesus Cristo nos chama a segui-lo exclusivamente. E segui-lo exclusivamente não significa desligar-se das coisas deste mundo, mas entender que a nossa prioridade é Jesus. E o Senhor Jesus Cristo está chamando os discípulos, e nesta caminhada há desafios. Nós vimos na ocasião, na quinta-feira,
como o Senhor Jesus Cristo, ao manifestar o seu poder publicamente, as oposições começam a se levantar. O inferno começa a se incomodar. O demônio se levanta. Nós vimos aqui no texto, no capítulo número 1, você pode observar aí, passar o olho, versículo 21 em diante, como o Senhor Jesus Cristo pregando, ensinando, porque Ele é autoridade sobre o ensino. Então o demônio se incomoda e se levanta, mas o texto também nos apresenta Cristo sendo autoridade sobre o mundo espiritual, onde Ele expulsa aqueles demônios e liberta aquele homem. Nós vimos também como o Senhor Jesus Cristo, Ele é autoridade sobre o mundo físico. Ele cura a sogra de Pedro, Ele faz muitas outras curas. Ele cura um leproso, o homem que vai chegando-se a Jesus Cristo e abrindo caminho. Todo mundo vai se afastando dele, porque o leproso era rejeitado. As pessoas não queriam nenhum tipo de contato, nem se aproximar, nem falar. Mas o Senhor Jesus Cristo se aproxima, ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo o cura. Aí nós chegamos no capítulo de número 2. O capítulo número 2, então, nos apresenta as oposições para Cristo e para os seus discípulos. Portanto, nós vamos falar nesta noite sobre oposição e perseverança. Se você está disposto a ser um discípulo fiel de Cristo, enfrentando as oposições, que não podem ser descartadas, esquecidas, deixadas para trás, não é uma opção. Ele não diz, em nenhum momento as Escrituras nos ensina que você pode escolher seguir a Cristo e não sofrer, e não a oposição. Porque necessariamente ao seguir a Cristo e ser um discípulo verdadeiro, as oposições se levantarão. Nós lemos aqui 5 relatos de oposição. Todo o capítulo de número 2 e o começo do capítulo de número 3. Primeiro, a história de uma cura, a oposição se levanta. Depois, quando os discípulos comem, a oposição se levanta. Depois, quando eles não comem, a oposição também se levanta. E na estrutura que o texto conta aqui, ele começa a fazer o reverso. Novamente, por questões de comida e por questões de cura. Então, o texto começa nos falando de cura e termina falando de cura. Entre esses nós temos questões de comida e no meio o jejum. A estrutura da Bíblia, ela nos apresenta esse esquema aí para nós entendermos qual é o centro da mensagem a qual o evangelista Marcos aqui quer nos passar. Primeiro, na cura há acusações, e as acusações elas são internas, elas são no coração. Se você observar no versículo, capítulo 2, o versículo número 6 nos diz assim: alguns escribas estavam sentados ali e pensavam no coração. Então a oposição ela começou a se manifestar no coração, e o texto também ele vai começar a mostrar como gradativamente a oposição vai crescendo. Na medida que você vai lendo aqui esses relatos, você vai vendo como ela começa no coração, ela se manifesta pelas bocas e depois ela termina com a trama para matar Jesus. Veja como as coisas vão se agravando. Veja aí no finalzinho do texto que lemos, lá no capítulo 3, no versículo número 6. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Então veja como a oposição ela começa no coração, depois ela vai se verbalizando, se externando e ela termina com uma conspiração para matar. Eles começam a planejar como mataria Jesus. Então há uma escalada da oposição. Nesse texto aqui também nós podemos ver, primeiro, uma acusação ou chamando de blasfemo, que dizem só Deus pode perdoar pecados. Interessante que a teologia dos demônios ela era mais correta do que a dos religiosos daquele tempo. Porque os demônios reconheciam quem era Jesus, mas aqueles líderes religiosos não conheciam quem era Jesus. Se você observar no capítulo de número 1, veja novamente o versículo de número 24. Diz assim, 1:24.
O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Quem falou isso? Os demônios. E aqui eles dizem: quem é este homem que para perdoar pecados? Ele não é Deus. Então veja que teologicamente os demônios estavam corretos, porque de fato ele era o Santo de Deus. E os religiosos dizem: quem é este? Esse não é Deus para perdoar pecados. Então a primeira acusação é de blasfemo. Depois nós vemos aqui no texto, nas três relatos que vêm em seguida, o segundo, o terceiro, o segundo da comida, o terceiro do jejum e o quarto da comida novamente, onde há acusações, onde eles verbalizam, culminando ali no quinto relato que Marcos nos traz, mostrando a trama para matar. Agora há um detalhe também nesse texto, como em algumas passagens, em alguns relatos, os discípulos estão presentes, em outros não. No primeiro relato da cura, eles estão ausentes. Você não vê a presença dos discípulos aqui. Depois da comida, do jejum e da comida novamente, eles estão presentes. E novamente, na cura, na última aqui do homem da mão ressequida, novamente eles estão ausentes. Então há um jogo aqui, como diz um estudioso, de ausência e presença, para mostrar como a oposição que Jesus sofria, ela era maior do que a dos discípulos. Pois os discípulos, ora recebiam oposição, ora não. Mas Jesus Cristo, constante. Para mostrar que a balança, nesta balança aí, quem sofre mais, quem recebe mais oposição, é Cristo. Pois Cristo aqui, em todos estes 5 relatos, ele está recebendo oposição. Então vamos primeiro destacar aqui o primeiro relato, que é daquele homem que é paralítico e desce pelo telhado para ser curado. Está no primeiro relato que nós lemos no capítulo de número 2, nos versículos 1 em diante. Primeiro o texto começa dizendo assim no versículo 1: depois, ou dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Cafarnaum era o centro de apoio do Senhor Jesus Cristo. E possivelmente aqui ele estava no mesmo lugar aqui da sogra de Pedro, da família de Pedro. Se você vê o versículo de número 21 do capítulo 1, diz assim: depois entraram em Cafarnaum. Aí você vai para o versículo 29 e diz: e saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André, que era em Cafarnaum. E lá então ele cura a sogra de Pedro. Veja como, portanto, novamente o texto nos apresenta o Senhor Jesus Cristo em Cafarnaum, capítulo 2, versículo 1. Dias depois, não sabemos exatamente quantos dias se passaram dos relatos anteriores, mas o ponto é que ele estava novamente em Cafarnaum e possivelmente ali na casa dos familiares de Pedro. E naquela ocasião, ele pregava, ele ensinava, e de repente o telhado abre, que não é exatamente como o nosso, de alvenaria, de madeira, de palha. O telhado abre e de repente tem um homem descendo, paralítico. Agora, imagine se não é Cristo naquela ocasião. Se fosse qualquer um de nós pregando, né? Nós mandaríamos parar na hora. Está atrapalhando a mensagem, está atrapalhando o sermão. Mas o Senhor Jesus Cristo é diferente de nós. Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é eterno. E Ele não vê aquilo como afronta, mas como um ato de fé. Por isso o texto nos disse que ele, vendo a fé daquele homem, disse: perdoados estão os teus pecados. Veja o versículo 5: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Agora a pergunta era isso mesmo que o paralítico esperava? Era isso mesmo que aqueles 4 homens que ali moviam o paralítico esperavam de resposta de Cristo? Que Cristo dissesse isto: filho, os teus pecados estão perdoados. Possivelmente eles esperavam que o Senhor Jesus Cristo fizesse: levanta e anda. Pois os textos aqui nos apresentaram, principalmente no capítulo 1, como Cristo realizava muitos milagres. Veja o versículo 32 do capítulo 1.
à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Então, muito possivelmente, aqueles homens que levaram o paralítico, e o próprio paralítico, eles esperavam a cura. Mas o Senhor Jesus Cristo faz algo inesperado, faz algo maior e melhor. Ele diz: perdoados estão os teus pecados. Veja só, meus irmãos, ser um paralítico em qualquer circunstância, em qualquer cultura, não é bom, mas naquela época era muito pior do que hoje. Por quê? Porque você não tinha a indústria farmacêutica como temos hoje, você não tinha fisioterapia, você não tinha cadeira de roda, você não tinha uma preocupação social de acessibilidade para paralíticos, para deficientes, como nós temos hoje. Felizmente, graças a Deus por isso. Então, ser paralítico dentro daquele contexto era muito pior do que hoje. E aquele homem certamente ali almejava e desejava ser curado, porque Cristo já havia manifestado isso. Ele curava, ele expulsava demônios, todos o buscavam, a porta da casa estava cheia, era muita gente. E aquele homem possivelmente levado ali para ser curado. Mas o Senhor Jesus Cristo viu algo que ele precisava mais do que a cura física. Pois aquele homem poderia ter as melhores pernas, as pernas que pudessem correr velozmente, ganhar maratonas, mas não o livraria de correr da ira de Deus. Pois este homem paralítico também seria apresentado diante do tribunal de Deus, como todos nós seremos. Mas nenhuma perna, por mais perfeita e melhor que seja, nos fará nos esconder da ira de Deus. Portanto, Cristo viu nele uma necessidade maior do que curar as suas pernas e os seus braços. Ele curou o coração e disse: perdoados estão os teus pecados. Aí o texto nos conta como a oposição ela começa a se levantar. O versículo 6 nos disse: alguns escribas estavam sentados e ali pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Daqui a pouco a gente vai ver qual foi a resposta de Jesus. Mas veja o segundo relato. Um homem chamado Levi, também conhecido como Mateus, o mesmo que escreveu o Evangelho. Naquela cultura e dentro daquela época, o governo romano era o que ditava as regras quanto à economia ali em Israel. Os impostos, os preços, os valores, as moedas, tudo isso. E ele tinha homens a seu trabalho. O Império Romano, portanto, chamava homens que eram chamados de publicanos para então cobrar os impostos e enviar lá a Roma. Mas esses homens, eles não somente eram funcionários do Império Romano, mas também eles se corrompiam, pois eles cobravam muito mais do que era exigido. Tomavam casas, tomavam até filhos para trabalharem escravos e pagar os impostos. Então, esse tipo de gente da pior espécie, que oprimia pobre, que tirava o pão da mesa de muitas famílias, eles não eram benquistos. Portanto, Mateus não era um modelo de um homem trabalhador, apesar que o texto diz que ele estava trabalhando aqui. Mas trabalho indigno, como nós bem sabemos, de roubar pessoas, de fazer o mal, de destruir famílias através da economia. E o Senhor Jesus Cristo então chama aquele homem. E nós não sabemos muito bem, mas o texto parece nos dizer que depois que Mateus foi chamado por Cristo, ele resolve dar uma festa. Veja o versículo de número 15. Achava-se Jesus à mesa na casa de Levi. Estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também os seguiam.
Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Então, depois que Levi, Mateus é chamado, ele resolve fazer uma comemoração. Chama Cristo, chama os seus companheiros, e Cristo está lá, não confraternizando com eles, mas evangelizando aquelas vidas, transformando aquelas vidas. E mais uma vez a oposição se levanta, dizendo: ele senta-se e come com pecadores e publicanos. Uma terceira oposição aqui nos é apresentada também no terceiro relato que o texto nos traz, a questão do jejum. O jejum é um mandamento de Deus, registrado no Antigo Testamento, o qual Deus exigia uma vez por ano. As pessoas deveriam jejuar. Este era o mandamento, a não ser que você voluntariamente quisesse jejuar uma outra vez, não havia proibição para isso. Mas a exigência de Deus era uma vez. Mas esse grupo de religiosos, chamado fariseus, eles começam a jejuar mais do que é exigido. Você lembra da parábola do fariseu e do publicano? Onde o fariseu disse: eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejum 2 vezes por semana. Então, se nós temos 52 semanas, multiplicado por 2, 104 vezes eles jejuavam por ano. E Deus só exigia uma vez. Mas o problema é que esses homens, eles exigiam e queriam que todos fizessem isso. Eles faziam e exigiam, como se fosse uma lei, uma regra de Deus: vocês também precisam jejuar 104 vezes por ano. E Cristo aqui, mais uma vez, recebe oposição porque os discípulos não estão jejuando. Primeiro, a reclamação porque eles estão, ou porque Cristo está comendo com pecadores. Agora, porque os discípulos não jejuam, como os discípulos de João Batista, porque esta é a comparação. Porque os discípulos de João Batista jejuam e os teus não? Veja aí o versículo 18 e 19. Ora, os discípulos de João, que é João Batista, e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? E há 2 erros quanto ao jejum. Primeiro, a barganha, quando você faz algo para alcançar algum benefício de Deus. Pois o jejum não é para isso. O jejum não tem a finalidade de barganhar com Deus. Olha, Deus, como eu estou deprimido, dá-me o que eu preciso ou o que eu quero. Não. A ideia do jejum é de abster-se de alimentos com um objetivo espiritual, não para barganhar, para receber coisas de Deus. E outro erro também do jejum é o marketing espiritual. É você se mostrar um homem espiritual, uma mulher espiritual. Então você faz jejum e deixa as pessoas saberem, para mostrar como você é uma pessoa espiritual. São os 2 erros, tanto a barganha como o marketing espiritual. E o texto diz agora que os discípulos estão sendo ou recebendo oposição, assim já mostrando a identificação que há entre nós e Cristo. A oposição que Cristo sofre e sofreu é muito maior do que a nossa, mas há uma identificação dos discípulos com Cristo, porque como Cristo recebe a oposição, os discípulos também, conforme o próprio texto nos disse aqui, nos versículo 18 e no versículo de número 19. Agora nós já encontramos também aqui um outro detalhe no versículo 18. Leio novamente. Ora, os discípulos de Jesus e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus. Quem eram essas pessoas? Não eram os religiosos, não eram os fariseus. Eles mandaram outras pessoas. Assim já nos mostrando como os líderes daquele tempo. Eles manipulavam pessoas para se opor a Cristo, assim como fizeram para que Cristo fosse pendurado na cruz. Manipulando pessoas, porque eles mesmos não foram questionar. Eles mandaram outros.
algumas pessoas foram perguntar a Jesus, mas os próprios fariseus não foram. Os escribas não foram, mas mandaram pessoas. Assim, já no texto do Evangelho de Marcos já nos prepara para esta caminhada, como eles manipulando a massa, vai culminar no povo dizendo Cristo, que ele morra na cruz e solte Barrabás. Então Jesus é maldito aqui no coração desses líderes, ele é maldito nas palavras desses líderes, os discípulos também são malditos aqui nesse texto, e nós então vamos para o quarto relato desta passagem. Quando o Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 23, ele sai sábado, e ali nós imaginamos aqui, cedinho, passando pela seara, pelas plantações, está aí no versículo 23, aconteceu que no sábado, Jesus atravessava as searas, e os discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então Jesus está indo para a sinagoga, possivelmente cedo, com os seus discípulos. Eles estavam com fome, não tomaram café, e estão ali colhendo espigas, pois havia uma ordem de Deus que eles poderiam fazer isso, pois se tivessem fome. Naquela época as plantações não é como hoje, cercadas, protegidas, era tudo aberto. Agora é claro que ninguém poderia chegar lá com a carroça, colher tudo, colocar e levar para casa. O que era permitido é, se alguma coisa está no chão ou se alguém tem fome, vá lá, pode colher. E o dono da plantação não poderia se opor. Você tinha que ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas que não tinham o que comer. E eles estavam fazendo isso. Mas a questão é, por que eles reclamam? Porque eles eram legalistas. Em que sentido? O legalismo é aquele que coloca a lei acima das relações interpessoais, do amor, do afeto. Porque estes homens aqui que estão reclamando, eles estão reclamando muito possivelmente porque algum grão está caindo no chão. Porque eles eram tão legalistas, aquele que leva a lei muito a sério, e a quebra da lei, ela é um pecado mortal para eles, colocando até a dignidade humana abaixo do legalismo, onde esses homens tinham medo de colher espigas no sábado e debulhar lá na plantação, porque se caísse uma semente, eles entendiam que estavam trabalhando, pois a lei de Deus diz que no sábado não se pode trabalhar. Então, se não pode trabalhar, então se eu estou aqui debulhando uma espiga de milho e um grão cai no chão, ali é uma semente, ali eu estou trabalhando, estou plantando. Portanto, eles possivelmente, alguns dizem, que eles estão vendo isso. Os discípulos estão colhendo e comendo ali, e possivelmente alguns grãos estão caindo. E então eles ficam indignados contra isto. Porque eles são legalistas, eles amam as regras e as leis muito mais do que a vida humana, e começam a se opor a Jesus. Veja novamente a passagem no versículo 25. Ele lhe respondeu: vocês nunca leram que Davi fez? Leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros. Davi, aqueles ao qual vocês tanto amam, ele não fez nada diferente do que nós estamos fazendo aqui. Ele entrou no templo e pegou a comida, que somente o sacerdote era permitido comer. As pessoas levavam ofertas, e depois que aquela oferta era consagrada ao Senhor, o sacerdote levava para casa e dela se alimentava. E somente ele poderia pegar a comida lá do templo. E ele disse: Davi fez isso com seus soldados, porque tinha fome. E nem por isso ele quebrou a lei, porque as regras não estão acima das vidas humanas, das necessidades, da dignidade. Deus estabeleceu regras, mas ele também trouxe exceções. E uma delas era isso: você pode comer, você pode entrar e colher, você pode pegar a comida lá do templo, se tiver necessidade, se de fato for uma urgência, o que era o caso ali. Mas eles começam a se opor. O quinto e último relato aqui da oposição nós encontramos no capítulo de número 3, o homem da mão ressequida.
Os opositores, eles estão observando Jesus. Veja como é interessante essa descrição de Marcos no versículo 1 do capítulo 3. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e estavam observando Jesus para ver se ele curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Veja como eles estão ali, portanto, seguindo todos os passos de Jesus, para ver se Jesus cairia em algum pecado. E nesse momento o Senhor Jesus Cristo já está triste e indignado pela dureza do coração daqueles religiosos. Veja novamente a palavra de Deus, nos versículos 5 em diante, ou somente os 5 por enquanto, diz assim: então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas. Então, nessa altura, o Senhor Jesus Cristo já estava indignado com aquilo que ele estava vendo. Então, nós encontramos em todos esses 5 relatos oposição. Oposição porque cura, oposição porque come, oposição porque não come, oposição porque busca comida, oposição porque salva vidas. Isso nos mostra, queridos irmãos, que o caminho a qual Jesus Cristo nos chama a caminhar com Ele é um caminho de oposição. Você está disposto a pegar a mão no arado e olhar para frente? E saiba de uma coisa, que se você de fato quer seguir ao Senhor Jesus Cristo, você não vai agradar todo mundo. Nem todo mundo vai gostar de você, e você precisa estar preparado para isso. Pois neste caminho que Cristo nos chama a caminhar com Ele, Ele também nos diz: prepare-se para as oposições, e seja perseverante, pois como o livro de Apocalipse nos fala, que é para os perseverantes que está reservada a coroa da vida. A oposição, mas também nós somos chamados à perseverança. Pois Cristo, neste texto e nestes relatos, Ele apresenta um caráter de amor, de bondade, de misericórdia, de ternura, de compaixão. Ele apresenta uma proposta espiritual de um relacionamento centrado em Deus e no próximo. Mas veja como tudo isso incomoda as pessoas. As pessoas não querem uma vida espiritual centrada em Deus e no amor ao próximo. Elas querem regras, a multiplicidade das regras, para cada vez mais colocar peso sobre os nossos ombros. E aqueles fariseus e aqueles religiosos daquela época queriam isso, a multiplicidade de regras, intensificar as cargas para cada vez mais fazê-los dependentes deles, pois eles amavam isto. Amavam ser buscados e consultados, como se fossem os maiorais. Mas o texto vai nos apresentar tanto estes homens que são curados, como também os próprios fariseus e escribas. Tanto um quanto o outro precisa do Senhor Jesus Cristo. Pois o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para salvar tanto aquele que é um pecador imoral, como aquele que é um religioso hipócrita. Todos são chamados. Por isso Cristo disse que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele está dizendo: vocês são doentes e não estão percebendo isso. Eu vim também para vocês. Na religião das regras, ela é baseada no nosso mérito, e eles gostavam disso, de pensarem que as suas conquistas espirituais eram frutos das suas regras, daquilo que eles obedeciam. Então você precisa entender que quem decide andar com Jesus e esperar coisa diferente de oposição, não entendeu muito bem o que é seguir a Cristo. Seguir a Cristo, portanto, é enfrentar oposição constante. E Jesus Cristo, então, Ele vai nos ensinar também nesse texto como nós podemos reagir diante das oposições. Agora veja que Ele não apresenta aqui um método: olha, faça isso e faça aquilo. Porque para cada oposição Ele responde de maneira diferente. Não há um método fechado, o qual nós podemos sair daqui e dizer: bom, eu agora já sei como enfrentar as oposições.
Porque eu estou seguindo Cristo, Ele me chamou como chamou esses discípulos. E as oposições se levantam, se agravam, elas crescem, elas surgem no coração, se manifestam pela boca e depois eles estão fazendo um grupinho para tramar a morte de Cristo. Há uma intensificação na oposição. E a nossa vida é assim, vai se intensificando cada vez mais. Então, se você está disposto a seguir a Cristo e enfrentar essas oposições, você também precisa aprender com Cristo. E Ele não nos apresenta aqui um método fechado para que você saiba enfrentar as oposições, porque para cada ocasião Ele responde de maneira diferente. Volte novamente para o capítulo de número 2, o versículo de número 8 em diante. O texto nos diz assim: E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome a sua cruz, tome o seu leito e ande? O que é mais fácil? Do ponto de vista da verificação, o que é mais fácil? Era mais fácil, do ponto de vista da verificação, fazer o que Cristo fez aqui inicialmente, dizer: perdoados estão os teus pecados. Porque ninguém, a não ser quando chegasse lá no céu, diante de Deus, saberia se de fato os pecados daquele homem foram perdoados ou não. Não tinha como verificar isso. Não tinha como dizer, de fato, foram perdoados os pecados. Então, do ponto de vista da verificação, era mais fácil fazer o que Cristo fez aqui. Mas do ponto de vista daquilo que Cristo precisava fazer, aquilo que Ele fez era o mais difícil. Porque para curar aquele homem, fazê-lo andar novamente, Ele poderia apenas manifestar a sua divindade e falar, e as coisas aconteceriam. Mas para perdoar pecados, Ele precisava cumprir toda a lei, ser levado à cruz, suportar os nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia. Porque para perdoar pecados, Ele nos perdoou quando na cruz morreu pelos nossos pecados. Então Ele precisava cumprir com a sua missão até o fim. Portanto, do ponto de vista daquilo que Ele precisava fazer, perdoar pecados era mais difícil. E Ele fez. Porque esta pergunta, ela é uma pergunta retórica, o qual leva a muitas interpretações por parte daqueles que estavam ouvindo a lei. Era uma pegadinha de Cristo para eles. Mas veja como Cristo confronta os pensamentos do coração daquele povo. Novamente, no versículo de número 8. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Jesus, portanto, confronta aquilo que se passa no coração daquele povo. Então veja como Jesus responde à oposição, se opondo e se manifestando e acusando-os. Pois aquele povo que se levantava contra o Senhor Jesus Cristo, o acusavam daquilo que eles mesmos eram, pecadores. Eles diziam: este é um blasfemo, mas eles eram blasfemos, pois eles estavam ali rejeitando Cristo, e todo aquele que rejeita Cristo, ele é blasfemo. Mas eles diziam: isso aí é blasfemo, se diz que é Deus. E nós falamos como teologicamente os demônios eram mais sábios e diziam: este é o Santo de Deus, e reconheciam Cristo como Senhor. Mas estes religiosos não. E veja como então, nas outras oposições, ele vai respondendo de maneira diferente, onde nós não temos tempo aqui de colocar uma a uma. Mas observe uma delas, no versículo de número 15 em diante. Achava-se Jesus à mesa na casa de Levi. Estavam com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus
Esse detalhe aqui também é um detalhe relevante. Escribas dos fariseus, do grupo mais radical dos religiosos, os fariseus. Eram os escribas dos fariseus. Vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. O que Cristo está dizendo aqui é: vocês não perceberam que vocês também estão doentes, e eu vim para salvar vocês? Eu não vim salvar somente estes, as quais eu estou aqui comendo, sentando à mesa com eles, evangelizando eles, falando da minha obra, de quem eu sou para eles. Mas vocês não reconhecem que vocês também são pecadores. Eu vim para vocês. Vocês se acham justos, mas são pecadores e precisam tanto de mim quanto eles. Pois tanto vocês, religiosos hipócritas, quanto esses miseráveis cobradores de impostos, ambos precisam de mim. Todos precisam de Cristo, seja o pecado que for. Então Cristo também nos chama, e quando nós nos sentamos aqui na igreja, nós encontramos todos os tipos de pecadores. Religiosos hipócritas que precisam de Cristo, e profanos miseráveis que também precisam de Cristo, que roubam, que destroem casa, famílias, que praticam injustiças, que querem a primazia, que querem ocupar o lugar de Cristo. Esses também precisam de Cristo. E veja como Cristo mais uma vez os responde: eu vim para vocês, vim para todos, porque a minha obra é salvar. E por fim, vou destacar apenas este último aqui do jejum. Versículo de número 20, ele nos diz assim: no entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Cristo já anuncia qual era a finalidade da sua humilhação: ele ser tirado. E ele ser tirado aqui não é ser levado ao céu, ele está dizendo ser morto, ser crucificado. É isso que ele está dizendo no versículo 20. Haverá esse dia, ou chegará esse dia, que o noivo será tirado. E quando ele for tirado, então eles vão jejuar, eles vão me buscar, porque o jejum é isso. É nós nos abstermos de coisas materiais para buscar o espiritual. Ele está dizendo: mas eu estou aqui com eles, mas haverá um dia que eu serei tirado, serei morto, eles não me terão aqui, e aí eles vão me buscar, e aí eles vão jejuar. Veja como as respostas de Cristo não há nenhum tipo de acordo, conchavo. Isso nos ensina, queridos irmãos, que diante das oposições que se levantam, não faça acordos. Porque Cristo não disse: olha, fariseu, olha, escriba, vamos conversar, vamos fazer um acordo aqui. Não houve esse tipo de conchavo. Cristo os confrontou com a verdade, os confrontou com provas cabais daquilo que ele era. Ele, de maneira prática e didática, lúdica, ele mostra àquele povo quem ele é. Pois ele não era apenas completamente homem, mas ele também é completamente Deus. E ele mostra então àquele povo quem ele é. Queridos irmãos, nós concluímos, portanto, chamando a sua atenção para o seu discipulado, ou se você tem sido um discípulo de Cristo, se você tem sido discipulado por Cristo, se você está disposto a ser um discípulo de Cristo. O discípulo verdadeiro e fiel, ele não olha para trás. O discípulo fiel e verdadeiro, ele enfrenta a oposição perseverante e se levantando contra os opositores de maneira firme, expressando as verdades reveladas do Pai. Foi o que Cristo fez. Nesta noite, portanto, Cristo nos chama pela sua palavra a sermos um discípulo, como foi Pedro, como foi João, André,
como foi o próprio Levi, Mateus, a sermos um discípulo que temos falhas, pecados, mas não voltamos atrás. Judas seguiu, mas voltou atrás. E se você quer ser um discípulo verdadeiro de Cristo Jesus, pegue a mão no arado, olhe para frente. As oposições, as dificuldades virão, ela é familiar, ela é do coração. Os pecados, os desejos malignos, é a oposição. É o seu trabalho, é uma palavra que você ouve, de desânimo, mas você precisa enfrentá-las. Você não pode ficar chorando por aqui e por ali, você precisa levantar a cabeça e seguir. Pois aquele que põe a mão no arado, ele não olha para trás, e não olha para baixo, ele olha para frente. E Cristo nos chama a trabalhar na sua obra, na sua seara, olhando para frente. Você pode passar em ribanceiras, em obstáculos, mas olhando para frente. Pois lá na frente você encontra Cristo Jesus. Olhando para trás você vai encontrar o seu passado, as suas mazelas, os seus pecados. Mas para frente você encontra o perdão, encontra Cristo Jesus. Vamos